Bom, gente, no tema anterior a gente conheceu bastante os fundamentos da DBT. A gente compreendeu a origem, o modelo biopsicossocial da desregulação emocional e a integração da aceitação com a mudança. E a partir dessa aula, então, a gente vai iniciar de fato o estudo das habilidades ensinadas em DBT. Então a gente vai começar justamente pelo Mindfulness, que é o alicerce desse modelo da DBT. E embora o conceito do Mindfulness seja frequentemente associado a uma técnica de meditação, né, que vem lá do Kabat-Zinn, ou a algum tipo de relaxamento ou a tradições contemplativas, na DBT ele vai assumir um lugar um pouquinho diferente, especialmente aqui na clínica psicológica. Então, para Marsha Linehan, o Mindfulness não é apenas uma técnica isolada, mas sim uma habilidade que permite ser utilizada em diversos tipos de competências terapêuticas. Então, antes de regular as emoções, tolerar o sofrimento e melhorar os relacionamentos, é muito necessário a gente ter uma capacidade de percepção e clareza sobre o que está acontecendo ao momento presente. Por isso, ela é a primeira habilidade aqui da nossa terapia baseada na DBT. Bom, gente, na perspectiva da DBT, o Mindfulness ele pode ser compreendido como uma capacidade de conseguir direcionar intencionalmente a atenção para justamente as experiências do momento presente. Então a gente consegue assim observar os pensamentos, as emoções, as sensações corporais, os impulsos e acontecimentos externos de abertura e menor tendência ao julgamento automático. Então o objetivo do Mindfulness da DBT não é controlar ou suprimir ou eliminar experiências internas, mas sim reconhecer com maior precisão à medida que surge. Então essa habilidade é especialmente importante para situações de desregulação emocional, nos quais as pessoas, como sobretudo borderline, elas reagem se identificando com aquelas emoções. Então o fortalecimento dessa consciência plena no momento presente cria justamente esse intervalo funcional entre o que está acontecendo na experiência interna e a resposta comportamental do que se fará, né? E isso tudo vai permitindo com que a pessoa aumente essa capacidade de escolher e agir conforme a sua consciência, né? E reproduzir menos padrões impulsivos e automáticos. Bom, e embora a DBT tenha incorporado esses conhecimentos provenientes dessas práticas contemplativas, a Marsha Linehan adaptou esses elementos para um contexto psicológico, científico e secular. Então, o Mindfulness ensinado nestas abordagens não exige uma adesão religiosa, espiritual, filosófica, mas sim pode ser praticado por pessoas de diferentes crenças e de diferentes modos de vida. Então, na terapia, ela é apresentada justamente como um conjunto de habilidades psicológicas que são treináveis, né, que possam ser aplicadas em atividades cotidianas, que possam acontecer em intervenções sociais, que possam ser aplicadas em situações emocionalmente desafiadoras. Então, essas pesquisas da DBT sobre essas intervenções baseadas em Mindfulness indicam justamente essa associação com melhorias na atenção, na consciência emocional, na flexibilidade cognitiva e também no manejo dessa resposta ao estresse. Desse modo, então, essas práticas elas passam justamente a integrar não apenas ao que é a DBT, mas também as diferentes abordagens psicológicas contemporâneas. E isso tudo é fundamental a gente compreender, porque o Mindfulness ele não significa permanecer calmo o tempo todo, interromper os pensamentos ou esvaziar completamente a mente. Na verdade, a prática de Mindfulness na DBT envolve justamente aprender a permanecer presente, mesmo quando surgem as emoções intensas, mesmo quando existem pensamentos desagradáveis, mesmo quando existem sensações corporais desconfortáveis. Então, em vez de ficar lutando automaticamente contra essas experiências, e a ideia é não ser dominado por elas. Então a pessoa, ela aprende justamente a observar, ela aprende a se descrever, ela aprende a se reconhecer, entendendo o seu caráter impermanente e transitório. Isso não significa, pode vir a associação de passividade, de conformismo, de tolerância, mas não é verdade. Na verdade, significa desenvolver uma relação mais flexível com a experiência interna. E isso ajuda a reconhecer aqueles pensamentos, aquelas emoções desconfortáveis como informações
da condição psicológica, mas não determinar automaticamente o que será e qual será o destino do comportamento. E essa mudança dessa relação que vai constituindo uma das principais contribuições do Mindfulness dentro de uma perspectiva da regulação emocional, que é uma outra habilidade da DBT. Então, quando a gente compreende justamente esse papel do Mindfulness na DBT, a gente percebe que ele fornece uma base necessária para todas as demais habilidades terapêuticas que a gente vai citar ao longo do curso. Então, a atenção consciente, ela permite justamente a identificação dessas emoções antes que alcance uma crise, níveis extremos. E a gente consegue perceber os sinais da impulsividade e para que a impulsividade não se transforme em ações automáticas e que o sofrimento, por consequência, não aumente. Então, a ideia do Mindfulness é a possibilidade de avaliar o que deve ser utilizado naquele momento, Então, qual que é a melhor resposta? Qual que é a intenção adequada? O que é coerente com os objetivos e valores da vida da pessoa? Então, é por essa razão que o Mindfulness é ensinado desde o início do tratamento, porque ele dá a ancoragem, a âncora da DBT em termos de modelo terapêutico. E agora, na próxima aula, a gente vai justamente trazer esses 3 estados da mente, Os estados, por exemplo, da mente racional, os estados da mente emocional, da mente sábia. E assim a gente vai conseguir compreender como esse modelo organiza a relação entre a razão, a emoção e a tomada da decisão.